O retrato Oswaldo Peralva, parte 8. A direção colegiada. Pessoal, hoje é domingo, dia 30 de janeiro. São exatamente 19 horas em ponto. Eu não iria gravar hoje, mas eu vou gravar pelo comentário tão gostoso aí de ter visto, fruto do nosso empenho, da Isabel Pires. Oi Isabel, tudo bem? Ela comentou assim: ouvi falar deste livro no programa Terça Livre, com o Alan dos Santos. Procurei o livro para comprar, mas não encontrei. Estou ouvindo aqui, mas quero comprar o livro. É isso aí, Isabel. Tem que comprar o livro mesmo. Beleza? E tem mais um comentário que ela colocou aqui. Estou amando ouvir. Muito obrigado, Isabel. É por causa de vocês aí que a gente continua fazendo essa atividade. Valeu? Então vamos lá. Vamos ao tópico. A direção colegiada. Segura aí que esse é grande, tá bom? Vai durar um pouquinho aí. O Cominform, diferentemente do Comintern, não constituía um partido comunista mundial, formado pelas seções nacionais em funcionamento nos diversos países. Desde 1951, entretanto, surgiram tendências a reunir nessa organização todos os partidos comunistas nacionais. A primeira tentativa nesse sentido foi o convite ao dirigente italiano Palmiro Togliatti, antigo secretário do Comintern, para assumir a secretaria-geral do Cominform. É certo que o objetivo principal de Stalin, nesse caso, era afastar Togliatti da direção do PC italiano, por considerá-lo um oportunista, que teria perdido duas chances de tomar o poder na Itália, uma em 1945, após a guerra, e outra em fins de 1950, quando ele sofreu um atentado e as massas, em represália, ocuparam as fábricas e assumiram o poder em importantes localidades italianas. E com efeito, foi por determinação do próprio Togliatti, temeroso de uma conflagração universal, que as massas foram então refreadas em seus propósitos revolucionários. Restabelecendo-se da operação a que se submetera e indo convalescer na União Soviética em janeiro de 1951, recebeu uma proposta de Stalin, a que se referiu em reunião de seu partido, em 1956, da qual o Daily Walker de Londres, edição de 27/6/56, deu o seguinte extrato. Abre aspas. Encontrei-me em face de uma proposta do camarada Stalin. Propôs que eu abandonasse o trabalho de secretário do Partido Comunista Italiano e assumisse o posto de secretário-geral do Bureau de Informações, Cominform. Imediatamente opus-me a isso, por várias razões. Sustentei que isso seria considerado pela opinião pública como um retorno à organização da Internacional Comunista, Comintern. Teria repercussões graves e negativas sobre a situação internacional, num tempo já de extrema gravidade. Em segundo lugar, sustentei que essa não era a justa orientação a ser adotada com respeito à organização do movimento comunista internacional. Finalmente, havia razões em contrário de ordem pessoal. Houve vivas discussões, mas a questão terminou bem, porque o camarada Stalin retirou a proposta. Fecha aspas. Uns 3 anos depois disso, foram endereçados convites a numerosos partidos comunistas para que enviassem seus representantes ao Cominform. Alguns atenderam, outros não. De todo modo, a secretaria-geral oferecida a Togliatti não foi sequer criada.
Os únicos órgãos cominformistas com funções permanentes e regulares eram o Semanário por uma Paz Duradoura, por uma Democracia Popular, dirigido pelo Colégio de Representantes de diversos partidos comunistas, tendo à frente o representante soviético Mark Borisovich Mitin, e o Departamento de Informação, dirigido por um burocrata do PCUS, de nome Bazanov, que se ligava diretamente à seção estrangeira do Comitê Central de seu partido, em Moscou, mas que se achava subordinado ao mesmo tempo a Mitin. Dizia que a direção do jornal, por uma paz duradoura, por uma democracia popular, era colegiada, mas até nisso o bolchevismo estabeleceu uma contrafação. A ideia de colégio sempre implicou em duas exigências simultâneas: a responsabilidade coletiva e a rotatividade na direção. Assim, no sistema de consulado que vigorou na Roma antiga, após a abolição da realeza, os dois cônsules se revezavam mensalmente, e enquanto um deles exercia suas funções, o outro, em disponibilidade, podia usar o direito de veto. Na Suíça, cuja administração constitui modernamente o modelo de governo colegiado, o Conselho Executivo Federal, Bundesrat, é eleito por 4 anos e cada um de seus membros é responsável por um ministério. Nenhum cantão pode ter mais do que um representante nesse conselho. O presidente da confederação, que é presidente titular do Conselho Federal, e o vice do conselho, um de seus 7 membros, são eleitos por 1 ano apenas, de janeiro a dezembro, e não podem reeleger-se no ano seguinte. E ainda hoje, no governo colegiado do Uruguai, a função de presidente é periódica e rotativa. O Conselho Nacional, composto de 9 membros com poderes iguais, 6 dos partidos majoritários e 3 dos minoritários, é eleito por 4 anos, mas o seu presidente, escolhido dentre os 9, exerce essa função por apenas 1 ano, no fim do qual é substituído por outro. Mas no Cominforme, a presidência era vitalícia e não rotativa. O presidente era sempre um russo, o Mitin. Ademais, o cantão russo tinha 2 representantes, de modo que quando o Mitin se ausentava, substituíam outro russo, o redator-chefe. Só na ausência dos 2 é que cabia a presidência ao representante francês e depois ao italiano. E isso por breves dias. Não era uma rotatividade na direção, apenas uma substituição eventual e interina, que cessava automaticamente com a volta do titular do cargo. E em relação aos demais colegas, nem nessas condições lhe assistia o direito à presidência. E se quiséssemos exemplificar, não com um Estado, mas com uma organização internacional, poderíamos lembrar o Conselho de Segurança da ONU, composto por 11 membros com iguais responsabilidades e cuja presidência é exercida em rodízio mensal, por cada um deles de acordo com a ordem alfabética. Assim, cada membro poderá exercer a presidência pelo menos uma vez por ano, durante 1 mês. Em suma, talvez o colégio comiformista só tenha um similar no mundo: o Sacro Colégio Cardinalício, atualmente com 85 membros, todos nomeados pelo Papa. No consistório, os cardeais opinam, mas quem dá a última palavra é o Sumo Pontífice, representante de Deus. E, de fato, em nossa organização de ateus, havia um homem que falava com infalibilidade papal,
transmitindo o pensamento do Deus do Kremlin. Quando se fundou o Cominform em setembro de 1947, deram-lhe como sede Belgrado e como diretor o soviético Pavel Fyodorovich Yudin, o coautor de um dicionário de filosofia e membro da Academia de Ciências, laureado com o Prêmio Stalin e a Ordem de Lenin. Yudin nasceu em 1899 e ingressou no PCUS em 1918, sendo hoje um dos mais destacados membros de seu Comitê Central, além de deputado ao Soviete Supremo. Dirigiu o Cominform desde sua fundação até 1953, quando foi enviado à China Popular, como embaixador extraordinário e plenipotenciário da União Soviética. Seu substituto no Cominform, M.B. Mitin, possuía título semelhante aos seus: filósofo, membro da Academia de Ciências, Prêmio Stalin, deputado ao Soviete Supremo e, desde o 18º Congresso do PCUS, membro de seu Comitê Central. Ao assumir ele a direção do Cominform, este já se encontrava em Bucareste, para onde se transferira desde 1948, devido à rebelião iugoslávia contra a tutela soviética. Conforme salientei, essa direção era tida como colegiada e seus membros, os representantes do partido, tidos como chefes. Mas acima de todos, soberano, achava-se Mitin. Quando os russos empregavam a palavra voidje, eu não sei como que se pronuncia o J em russo, tá, pessoal? Depois eu vou dar uma pesquisada para não ficar cometendo essas gafes aqui, tá? Mas tá escrito V-O-J-D-I-E. Eu acho que é voidje. Não deve pronunciar J. O chefe... Deixa eu começar de novo, vai. Quando os russos empregavam a palavra voidje, o chefe, tão grandiloquente em seu idioma, a ele se referiam. De baixa estatura, moreno, flácido, tinha 55 anos, andava gingando, a cabeça raspada na navalha, os olhos míopes por trás do pince-nez, de lentes grossas. Aliás, afora o pince-nez, nada denunciava em Mitin o homem de formação intelectual. Pelo traje escuro e descuidado, pelo riso solto e fácil que lhe agitava todo o corpo, e pelo hábito de molhar o dedo médio na língua para virar a página do livro ou do jornal, ele mais se assemelhava a um mujique economicamente acomodado. Morava no centro da cidade de Bucareste, chegando ao Cominform em seu negro automóvel Zis, via de regra às 9h30. Nas festas e solenidades ali realizadas, às vezes comparecia sua senhora, mulher aparentemente mais idosa que ele, o rosto murcho, todo pintado, como uma múmia em Technicolor. Além dos cargos que ocupava, Mitin era conhecido como biógrafo de Stalin, e um de seus escribas favoritos foi... Mais de uma vez recebeu dele incumbência de escrever artigos atacando ou defendendo alguém. De certa feita, cumprindo ordem de seu biografado, atacou pelo jornal Cominformista uma tese do próprio Friedrich Engels, um dos clássicos do marxismo. Ele se credenciava para essa tarefa, não por quaisquer méritos literários. Seu estilo era até aquoso, quero dizer, incolor, inodoro e insípido, mas pela segurança de suas afirmações, pois seria incapaz de asseverar qualquer coisa por conta própria que já não houvesse sido dita, com outras palavras, por Marx, Engels, Lenin
ou Stalin. Faltava-lhe a veia humorística, e quando lhe ocorria uma piada, em geral, era de mau gosto. Assim foi quando o cubano, o argentino e eu, numa ação coordenada para desengavetar e publicar uma nota sobre Porto Rico, tocamos excessivamente no assunto na mesma reunião. Virando-se para o secretário do jornal, com um ar superior de cidadão de uma grande potência, ordenou ele: "O que há, Tavaric? Porto Rico não é tão grande, ao que me consta. No mapa, olho nu, talvez até seja invisível, mas todos os geógrafos garantem que ele existe. E se os camaradas insistem tanto, é preciso publicar logo." E sacudiu-se de rir, tampando com a mão a boca ligeiramente torta para conter os perdigotos. Depois, retomando a seriedade, passou aos assuntos da ordem do dia. Na semana seguinte, publicou-se a nota. Era homem perfeitamente integrado aos hábitos e costumes da burocracia estatal, na ausência de liberdades nos truques e manobras do Partido Único. Quando queria fazer aprovar uma medida que não constava com o apoio da maioria, organizava uma reunião prévia, secreta, com representantes das democracias populares. E quando colocava o jogo na mesa do colegiado, já vinha com todas as cartas marcadas. E como as decisões eram adotadas não por maioria de votos, e sim de acordo com os argumentos expendidos pelos representantes, Meeting dava sempre a última palavra. A direção colegiada redundava numa farsa singular. Menos singular, porém, não menos farsa, foi a reunião em que Meeting presidiu às vésperas das eleições para a Soviete Supremo da União Soviética, em 1955. O número de eleitores russos que se encontravam trabalhando ali atingia a mais de 200. E o candidato que eles enviaram foi um general. Meeting também era candidato a deputado, mas tinha outra circunscrição, lá na União Soviética, para onde partiria no dia seguinte. Na sala de projeção cinematográfica, organizou-se uma solenidade para que o candidato fosse apresentado aos eleitores. A sala repleta, a presidência da mesa ornamentada com flores, achava-se o camarada Meeting, a cabeça devidamente raspada, fulgurando sob a profusa iluminação. O general subiu à tribuna, leu sua plataforma, trabalharia para que a produção fosse cada vez maior, para que o Estado dispusesse dos meios adequados para proteger o trabalho livre, pacífico e florescente do grande povo soviético. Depois das palmas e cumprimentos ao orador, Meeting baixou os olhos sobre um papel na mesa e deu a palavra a um camarada, cujo discurso coincidia com a plataforma do candidato, o qual, no dia seguinte, teve seu nome sufragado, em breve cerimônia, entre doces e salgadinhos, por 99,9% daquele modesto reduto eleitoral. Ninguém no meio da plateia pediu a palavra. Portaram-se todos de acordo com o figurino totalitário. Em seguida, o chefe do Cominforme ajeitou-se o pincenés e proferiu esse ligeiro improviso. Bem, tenho falado todos os oradores inscritos e ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Permita-me saudar a todos os presentes por mais esta oportunidade que nosso governo e o nosso regime socialistas concedem a todos os habitantes de nossa gloriosa União de escolherem livremente seus legítimos representantes,
a mais alta instância do nosso sistema soviético. Camaradas, depois de amanhã, a partir das 10 horas, será a votação no centro da cidade. Os ônibus partirão daqui para o local às 9h30 e depois às 14h30. Permita-me, pois, declarar encerrada esta solenidade. E eu saí dali cheio de dúvidas, interrogando-me. Haverá realmente liberdade nesse modo de escolher representantes? Haverá realmente sinceridade nessas palavras de nosso filósofo? Quando chegava a Bucareste, um novo representante, Mitin tratava-o com toda deferência e tolerância, acatando-lhe as observações, elogiando-as. No segundo mês, já se impacientava com ele, porque cada pessoa que examinava nosso jornal de modo de elaborá-lo, seu conteúdo, tinha logo numerosas críticas a fazer. E Mitin interrompia, dizendo que essa era uma opinião do camarada, mas não era do colegiado. Do terceiro mês em diante, simplesmente desprezavam, a ponto de, no encerramento da reunião, nem se referir às críticas ou sugestões por ele formuladas. E aconteceu-me, por isso mesmo, passar 2 ou 3 sessões consecutivas em greve verbal, sem dizer uma só palavra, até que Mitin o notava e então dirigia-se a mim, pedindo minha opinião sobre determinado problema. E o mesmo sucedia a outros representantes que reagiram de diversos modos, mas todos revelavam, por fim, a tendência de não importunar o chefe, com críticas e sugestões ousadas. De todo modo, em relação aos representantes de partido que ainda não estavam no poder, ele era mais tolerante. Pela experiência que ali tive, não poderia conceber que ele fizesse a um representante de democracia popular a concessão que me fez, logo no início, num problema que implicou no atraso de um dia na saída do jornal. Pouco tempo antes fora estampado nesse órgão o texto integral do programa do PCB, sem alteração de uma vírgula, e com elogio de que era obra de marxismo criador. É que tinha vindo diretamente de Moscou. Preparei então um resumo de um artigo do Diógenes Arruda, contendo simples variações em torno das teses principais daquele documento. Encaminhei-o à redação russa, central, e fiquei tranquilo. Mas o redator russo descobriu nesse artigo 1 milhão de bobagens antimarxistas e o alterou do princípio ao fim. Aonde se dizia que, na frase atual da Revolução Brasileira, a burguesia era aliada do proletariado, ele substituiu aliada por inimiga. E onde falava em luta de libertação nacional, ele substituiu nacional por social. Outros conceitos que lhe pareciam ainda mais extravagantes foram extirpados, deixando sem sentido os parágrafos seguintes. Chamava-se Popov, essa raridade política e jornalista. Quando tomei conhecimento das alterações, os operários gráficos já estavam azeitando as impressoras para rodar aquela edição em meia dúzia de línguas. Desesperado, procurei Popov. Depois fui a Biesudinov, então secretário do jornal, e em seguida a Romanov, redator-chefe. O argumento supremo de cada um deles era o adiantado da hora. Este último explicou-me longamente as consequências que sobreviriam se tivéssemos de restabelecer o texto original. O jornal atrasaria 24 horas. Nosso avião não chegaria em tempo para fazer sua entrega nos pontos de redistribuição para o mundo, acarretando sérios embaraços de desarticulações.
Salientou que éramos parte de uma organização destinada a fazer avançar a revolução em escala mundial, fornecendo orientação, possibilitando uma troca de experiência revolucionária e que, portanto, o atraso na circulação desse órgão significava, praticamente, um atraso na própria marcha da revolução. E, ante minha insistência, remeteu-me à última instância. Mitin já sabia de minha peregrinação e de meus argumentos e quis evitar que eu repetisse. Mas aí eu vim armado com 4 volumes das obras escolhidas de Mao Tse-tung, na tradução russa, e com 2 livros de Lenin, também em russo, com as páginas dobradas nos lugares competentes e até com sinais à margem indicando os trechos em que se apoiavam as teses do artigo de Arruda. E enquanto ele lia algumas delas, eu dizia através do tradutor: e o que se lê nessas provas tipográficas, camarada, não está de acordo com os ensinamentos de Lenin, desenvolvidos por Mao Tse-tung. Se o jornal publicar essas teses, que não são de nosso partido, mas do camarada Popov, causará grande confusão em todos os países semicoloniais. Mitin mostrou-se irritado, inclusive contra o fato de eu haver feito a reclamação muito tarde, mas acabou autorizando a restauração dos principais trechos modificados ou suprimidos. E quando os representantes francês e italiano souberam que o jornal se atrasara por minha causa, eu lhes contei os detalhes do incidente, ficaram estupefatos. E pilheriavam num círculo restrito de camaradas, acusando-me de sabotador e predizendo que eu ainda pagaria na forca esse atraso de 24 horas na marcha da Revolução Mundial. Tanto Mitin como o redator-chefe representavam no colégio o Partido Comunista da União Soviética. E demais russos eram funcionários de diferentes categorias. Quando cheguei a Bucareste, o redator-chefe ainda era Romanov, um camarada alto, simpático, quase elegante, com aproximadamente 50 anos de idade. Inteligente e bem informado, quando lhe tocava presidir a reunião, fazia-o com eficiência, sem deixar de ser atencioso com todos. Quando a ele me apresentei, no dia mesmo da minha chegada ao Cominforme, houve logo uma informação minuciosa dos membros componentes do colégio, em que ressaltavam seus títulos e seus méritos. É um ambiente bom, você vai gostar, disse-me. Sofria do coração e muitas pessoas se preocupavam com seu estado de saúde. Naquele cargo em que, pelo menos 2 vezes por semana, tinha de deitar-se depois da meia-noite. Trabalhava no Comiforme fazia 5 anos. Já se mostrava ansioso pelo regresso à União Soviética, pois sua família passava quase todo o tempo em Moscou, onde os filhos estudavam. Quando obteve transferência e partiu, em fins de 1950, ficou em seu lugar como redator-chefe o até então secretário do jornal, Bie Sundinov, que dele só se aproximava na idade. De estatura meia, puxando ligeiramente a perna direita, era medíocre e casmurro, incapaz de resolver qualquer problema, que sempre transferia para o diretor, mas inchava de vaidade e respondeu à crítica que lhe fizera, certo dia, o representante polonês exigindo um desagravo, que resultou na remoção deste último para Varsóvia. Quando se dissolveu o Cominforme, Bie Sundinov, que gozara apenas uns 8 meses das regalias do cargo de redator-chefe, com um apartamento bem montado e automóvel de luxo à disposição, ficou tristíssimo
e não por acaso foi o derradeiro russo a sair de Bucareste. Meses depois, em Praga, conversando com um ex-representante, contou-me ele que, ao se despedir de Biesundinov, encontrou o melancólico. O camarada está triste porque tem de ficar aqui e liquidar todo este assunto. Compreendo que deve estar ansioso para regressar à União Soviética. Bem, mais ou menos, camarada. Sabe, foi dizendo Biesundinov. A gente estava acostumado aqui, sente-se falta. Não se pode dizer que a vida aqui é ser ruim. Mas felizmente, infelizmente, terminou tudo. Esboçou um sorriso, estendeu a mão. Desejo-lhe felicidades, Tavarich. Outra personalidade russa do Comiforme era Bazanov, que chefiava o departamento de informações. Entre suas funções estava a de relações públicas, se bem tal expressão não se usasse por lá, sendo até condenada como instrumento burguês de corrupção. Falava um francês sofrível e nessa língua se entendia com quase todos os representantes estrangeiros. Tinha sempre um sorriso nos lábios, tirava o chapéu e curvava-se quando cumprimentava alguém do mesmo círculo social. E fazia a questão de, no elevador, ser o último a entrar e sair. Esforçava-se por solucionar todos os problemas pessoais ou funcionais dos representantes. Teria menos de 50 anos, vivia a maior parte do tempo longe da família, como Romanov, pois também sua mulher ficava com os filhos em Moscou, vindo a Bucareste com ele somente nos períodos de férias escolares. Bazanov era quem controlava os serviços secretos do Cominform. E talvez por isso muita gente se referia a ele com ares misteriosos, omitindo-lhe o nome e apenas apontando com a cabeça e com o beiço na direção do seu gabinete. Ele mesmo, entretanto, tinha a aparência menos misteriosa deste mundo. Quando se encerrou o funcionamento do Cominform, ficou trabalhando em Moscou, na seção estrangeira do Comitê Central do PCUS, como chefe da comissão francesa, conforme me disse Sivolobov. O representante francês no Cominform era então um membro do Comitê Central do PCF e dirigente da Juventude Comunista. Apesar de não ser mais um jovem, pois tinha 42 anos de idade, envolvido num processo na França, relacionado com a guerra no Vietnã, achava-se em Bucareste, como num asilo político. Usava o nome de guerra de Iovet. Falava com imponência nas reuniões do colégio, mas era fraternal e gostava de gracejar nas conversas em particular. Quando regressou à França em meados de 1955, não lhe mandaram substituto. O chefe da edição francesa, um marselhês de poucas palavras e muita pose, ficou respondendo por ele, interinamente, até o fechamento do Cominform. O italiano Moranino, achaparrado, calvo, bem-humorado, tinha menos de 40 anos. Era filho de operário e se encontrava também asilado ali. Tivera marcante atuação no movimento guerrilheiro durante a Segunda Guerra Mundial, sendo mesmo um dos chefes de partigiani que decretaram a execução sumária de Mussolini. Quando o Partido Comunista, de que era dirigente regional, foi chamado a participar do governo italiano, coube-lhe ocupar o cargo de subsecretário do Ministério da Guerra. Mas quando, em 1947, os comunistas foram afastados do governo, Moranino se viu processado e condenado a 12 anos de prisão, sob a acusação de haver praticado, durante a resistência,
atos de vindita, fuzilando as autoridades de uma pequena localidade, onde fora preso, torturado e assassinado um dos guerrilheiros que serviam sob seu comando. O tchecoslovaco chamava-se Vladimir Kuk. Era membro do Comitê Central do Partido Comunista e tinha sido diretor de seu órgão oficial, o Rude Pravo. Alto, corpulento, moreno, de meia idade, tinha uma cara de japonês. Falava com fluência russo, alemão, inglês, francês, italiano e um pouco de espanhol, não obstante ser pouco loquaz. Via de regra, entre os representantes de democracia popular não se encontravam poliglotas. Eles conheciam bem, afora seu próprio idioma, só o russo. Todos eles falavam e escreviam diretamente em russo, menos o representante alemão, cujo partido não era fundador nem membro oficial do Cominform. Kuk constituía, pois, uma exceção sob esse aspecto. Esteve mais de 2 anos em Bucareste e, tendo desaparecido de Praga durante esse tempo, sua ausência foi notada pelos correspondentes estrangeiros. E em mais de uma ocasião, a imprensa e a rádio ocidentais anunciaram o seu fuzilamento. Quando certa vez um camarada escutou essa notícia e lhe a transmitiu, ele riu gostosamente, dobrando a cabeça para trás, e disse: "Não é a primeira vez." Mas não sei se no íntimo estaria tão seguro contra esse mau agouro, porquanto seu predecessor na direção do Rude Pravo, o camarada Novi, tivera precisamente aquele fim, envolvido no processo contra Slansky, acusado de titismo, foi condenado à morte e executado em dezembro de 1952. Antes, porém, de ser dissolvido do Cominform, Kuk regressou à Tchecoslováquia e reassumiu a direção do jornal diário do partido. Em seu lugar veio um jovem que só o superava no tamanho. Parecia um gigante, mas lhe era muito inferior do ponto de vista intelectual e na hierarquia partidária. O polonês solteirão ou viúvo vivia sozinho, fazia suas refeições no restaurante, geralmente em companhia da representante búlgara, uma senhora que morava no mesmo prédio que ele e que, como ele, também vivia só. Irritadiço, de olhos esgazeados, cabelos brancos, raras vezes ele confraternizava com os camaradas de países capitalistas numa conversa gratuita para ouvir ou contar uma anedota. Era suplente do CC, de seu partido, e mutilado de guerra. Participara nas fileiras do exército soviético, na Batalha de Stalingrado, e perdera uma perna. Agora usava uma de pau e claudicava. Adorava mandar, e onde quer que se apresentasse uma situação indefinida ou acéfala, numa festa ou numa excursão, ele tratava de erigir-se em dirigente e da mesma. Criticando na reunião colegiada o método de trabalho do então redator-chefe, Biesundinov disse certo dia que ele centralizava demasiado, decidia tudo sozinho, de modo autocrático. Em russo, Samodier Javni, sem consultar os companheiros, que também tinham a experiência. E se armou uma tempestade. Mitin se achava em Moscou, e logo após seu regresso houve uma reunião especial do colégio, somente com a participação dos representantes. O adjetivo Samodier Javni foi inquinado de insultuoso, e o caso em si, segundo Mitin, era naturalmente muito grave.
vários representantes de democracias populares admitiram que, com efeito, o caso era naturalmente muito grave. Resultado: o polonês fez autocrítica. Disse que não conhecia bem certas nuances de alguns termos da língua russa e que, ao empregar a palavra samodierjavini, quis acentuar que o camarada Riesundinov agia de modo independente, soberano, mas não teve nenhum intuito de ofender e, por isso, retirava a expressão e pedia desculpas. E assim se encerrou a reunião. Mas a questão mesma só se encerrou uma semana depois, com a substituição do polonês. Seu substituto, aliás, ficou pouco tempo, porque daí a 3 meses houve a dissolução do Cominform. Na crítica geral, feita pelos representantes das democracias populares ao colega polonês, também participou a companheira búlgara, mas as palavras lhe saíam dos lábios com dificuldades. Fazia-o evidentemente por disciplina, por compulsão política, tanto assim que logo após a partida do amigo ela pediu o substituto e regressou a Sófia. A búlgara era uma mulher franzina, pequena, de cabelos brancos. Foi companheira de lutas de Dimitrov, acentuara Romanov, na primeira vez que falei com ele. Dos mais antigos membros de seu partido, pertencia ao Comitê Central e gozava do apreço geral ali no Cominform. Sentei-me à sua mesa, no restaurante, uma vez, e ela me disse ter a impressão de me haver conhecido antes. Por cortesia, respondi que também sua fisionomia não me era estranha. Que, entretanto, devia ser coincidência, pois eu nunca estivera na Bulgária, e ela, de certo, jamais fora ao Brasil. Mas acabamos descobrindo que participáramos juntos do mesmo Congresso dos Povos pela Paz, realizado em Viena, em fins de 1952, aonde ela fora chefiando uma delegação de mulheres do seu país. O substituto que lhe mandaram era um búlgaro gordote, risonho, de uns 30 anos de idade. Usava boné e parecia de origem operária. Distribuía cigarros búlgaros com todos os companheiros e cada representante ofertou uma coleção das obras de Dimitrov, em búlgaro, bem encadernadas. Tentei evitar o desperdício, alegando não conhecer seu idioma, mas ele achava que eu podia entendê-lo, por ser muito semelhante ao russo. Abri um dos livros numa página qualquer e, como eu cometesse a inabilidade de decifrar uma frase, ele gritou vitorioso: "Vês? Podes lê-lo?" E escreveu no primeiro volume a dedicatória. Era simples assim, quase ingênuo, mas portava-se com energia e franqueza nas reuniões. Assistiu às 2 e não gostou. Achava que havia muito formalismo e declarou diante de Mitin. Apelou para que todos colaborassem no sentido de fazer predominar em tais reuniões um espírito de franqueza, de crítica e autocrítica realmente socialistas. 3 dias depois, teve que ir para o sanatório, sofrendo do coração. Estava de fato doente, mas aproveitaram esse pretexto e mandaram de volta à Bulgária, onde, segundo lhe afirmou o camarada médica, os ares eram melhores para ele. Representando a Romênia estava a camarada Chivu. Pronuncia Kivu. Ah, obrigado. Depois que eu li, você... Ai, caramba. Tá bom. Membro do CC. Eu tomei um esporro do próprio livro, pessoal, ao vivo. Olha que da hora, né? Bom, membro do CC e de seu partido e esposa do chefe do governo. Kivu estoica, medíocre politicamente. Esforçava-se por adivinhar a opinião de Mitin, a fim de concordar com ele. Falava francês, russo e italiano. E cuidava de tudo facilitar
e cuidava de tudo facilitar a seus colegas. Se algum de nós queríamos estudar romeno, lá ia ela buscar uma professora que também soubesse o francês, língua comum ao grupo de candidatos a estudantes. Se reclamávamos contra o fato de só conhecermos a capital do país, lá ia ela arranjar uma excursão através da Romênia, em trem especial para nós. Se estávamos numa festa desarmados de nossos tradutores, ela se prontificava a servir de intérprete, até para as anedotas que contávamos, escutando em francês ou italiano e retransmitindo em russo, ou vice-versa. E quando se achasse ausente, pedíssemos o que quiséssemos à sua secretária. Esta, podendo, nos atendia. Tratava assim a todos os representantes, mas eu lhe fiquei particularmente grato, porque foi ela quem libertou da órbita soviética, em que girava, fazia mais de 3 meses, um patrício e amigo meu, o poeta Aloísio Medeiros. Por designação do PCB, cujas fileiras pertencia então, ele partiu em visita à União Soviética, numa delegação de intelectuais, levando no bolso apenas a passagem de ida. E a volta? Ora, que bobagem! Você vai para a casa do papai grande e fica preocupado com ninharia? Lá se resolve tudo, afirmaram-lhe, peremptórios, aqui no Rio. Mas papai grande não quis tomar conhecimento do fato, e o poeta se viu na seguinte situação. Não podia ficar mais na União Soviética, pois terminara o tempo da visita. E nem podia sair de lá, pois não tinha passagem de volta. Os russos descartaram-se dele, dando-lhe a passagem até Praga. Depois os tchecos se desvencilharam dele, arranjando-lhe um convite para visitar a Romênia. E ali certamente já planejavam enviá-lo à Polônia ou à Hungria, quando Kivu lhe obteve, a pedido meu, uma passagem de avião até o Brasil. Ao saber que o poeta se encontrava em terra romena, providenciei o encontro dele com o representante argentino, já que minha presença no Cominforme era secretíssima para todos os brasileiros. Kivu promoveu o encontro em sua própria residência, isto é, no palacete do chefe do governo. Conforme me relataram o argentino, e 2 anos mais tarde, aqui no Brasil, o próprio Aloísio Medeiros, para quem só então se esclareceu o milagre da passagem aérea, a coisa se passou assim. Em primeiro lugar chegou o poeta. Viu os soldados de armas embaladas, tocou a campainha, identificou-se e entrou. Conduziram-no a um imenso salão, aonde havia uma biblioteca imensa. Aos seus ouvidos chegava uma suave música de câmara, procedente de outro salão. Depois, numa imensa bandeja, a empregada silenciosa trouxe-lhe uma pequena xícara de café. Passados uns 15 minutos, chegaram o argentino e seu secretário, Karpov. Previamente instruído para impressionar o poeta com a eficiência do Cominforme, o argentino, depois de pedir notícias do Brasil, começou a fazer-lhe uma série de perguntas. Como ia seu filho Essenine? Em que ano estava ele agora na escola? O seu último livro, cujo título mencionou, se estava vendendo bem. Revelando possuir dele um conhecimento íntimo e atualizado. O poeta declamou-lhe, por sua vez, a situação em que se encontrava, vogando à toa pelo campo da paz, da democracia e do socialismo. O argentino prometeu-se a solução, contou-me tudo. Falei com Kivu e assim resolveu o problema. Quando o Cominforme fechou, a senhora Kivu foi nomeada vice-presidente da Cruz Vermelha Romena. E eu achei que, singela e prestativa como era, essa função se ajustava muito mais a ela do que a de funcionária da Revolução Mundial. Já estava no exercício desse cargo quando foi ao aeroporto, em princípio de maio de 1956.
despedir-se de nós, que regressávamos ao Brasil. O avião rolava na pista e pela janelinha de vidro eu ainda a via sacudindo o braço para nós. O sorriso aberto no rosto largo, baixa e bronzeada como uma brasileira ali do Nordeste. Minutos antes ela insistira, posto que íamos passar alguns dias em Budapeste, em que não deixássemos de visitar e a abraçar. Por ela, o camarada Bentley. Referia a Oscar Bethlen, o representante húngaro, uma das figuras mais simpáticas que convivia em Cominform. Alto, meio careca, aparentando uns 50 anos de idade, mas possuindo pouco mais de 40. Era um homem de espírito arejado, sem complexos de mártir, apesar de ter passado algumas fases pouco agradáveis em sua vida. Em 1939, tendo sido enviado à Tchecoslováquia para reorganizar a juventude comunista, foi preso e passou muitos anos num campo de concentração nazista, sofrendo humilhações e torturas que nos relatava agora, destacando sobretudo alguns aspectos cômicos. Era diretor do Szabad Neb, órgão oficial dos comunistas húngaros, quando o enviaram como informe, e uma vez dissolvido este, voltou à direção daquele jornal como vice-diretor. Possuía uma coleção de fotografias de representantes, tiradas com uma máquina minúscula, que usava no bolso para surpreender-nos em atitudes ridículas. Redigia muito bem. E eu lhe disse um dia: no Brasil você faria carreira mais rápida como fotógrafo do que como redator. Ele replicou no mesmo tom de gracejo: Eu sei que sou uma vocação perdida. Tais eram oficialmente os membros do colégio, os representantes de 8 partidos que compunham essa nova internacional comunista. Mas, secretamente, em relação ao mundo não comunista, outros representantes atuavam ali, desde 1954. E ainda às vésperas de se dissolver o Cominform, convites tinham sido enviados a vários partidos, insistindo para que mandassem seus representantes. Desse modo, além dos partidos que compunham abertamente o Cominform, menos a Iugoslávia, que desde 1948 rompera com aquela organização. Lá estavam representados os da República Democrática Alemã, Canadá, Brasil, Argentina, Cuba, Japão, Indonésia, Irã e Síria-Líbano. Foram convidados a enviar representantes e não o fizeram, entre outros, a China Popular e a Índia. Em suma, as decisões adotadas pelo Cominform eram formalmente produto de uma direção colegiada, constituída de representantes de 17 partidos comunistas. Oficialmente, porém, os partidos representados no colégio eram apenas 8. Os da União Soviética, França, Itália, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. E todo ano deveria realizar-se uma reunião do Cominform, com a presença dos principais dirigentes desses partidos. Houve, assim, além da de fundação, na Polônia em 1947, outra reunião em Bucareste, 1948, e ainda outra em Budapeste, em 1949. Mas até essa formalidade terminou, e o Cominform passou a ser dirigido apenas por uma pessoa, Mark Borisovich Mitin, de acordo com as ordens recebidas pelo telefone instalado em sua escrivania, com ligação direta para Moscou. Só alguns dados aqui, pessoal. Terminou a leitura. Nós estamos na página 101, ok? Estamos em 25% do livro. E de fundo, nós ouvimos aí Dvorak. Deixe seu like, compartilhe,
ative o sininho e ajude-nos a divulgar o canal. Beleza? Um abraço, até a próxima leitura.